Andou na prancha, cuidado, o tubarão vai te pegar. Eu adoro. Essa pergunta, perguntaram se por que existe o mito de que o homem, quando come abacaxi, fica com sabor diferente. É pela frutose da fruta, né? A frutose, ela pode modificar o gosto. Então, realmente pode modificar, mas isso a pessoa precisaria comer uma quantidade muito acentuada. Muitos abacaxis. Sim, então acaba que é um pouco até inviável essa questão. Mas realmente é porque a fruta ela tem muita frutose e isso realmente pode modificar. Mas a quantidade teria que ser uma refeição baseada em abacaxi. Um dia todo de abacaxi, não sei se isso vai ser tão viável na prática mesmo. Às vezes melhor não, né? Porque aí já tem que entrar com abacaxi, um omeprazol. Não dá muito certo. Que não dá muito certo, né? Outra perguntinha? Pode fazer aí, amiga. Vamos lá. Como não cair na rotina com o parceiro? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque é natural que casais que estão juntos há muito tempo, acaba que a rotina, né, é o que vai imperar ali no relacionamento. Então, é muito importante, porque a gente sabe que a rotina é uma das questões que massacram o desejo sexual, principalmente o feminino. Nós, mulheres, temos 2 tipos de desejo sexual. O desejo espontâneo, que é aquele de início de relacionamento, por isso aquela motivação acentuada no começo. E ela é motivada pela paixão. Então, o desconhecido e o inusitado. Esse desejo diminui com 1 ano e meio, 2 anos de relacionamento duradouro. E o que fica? O desejo responsivo, que é aquele assim, eu estou neutra assistindo meu Netflix. Aí chega. Aí eu penso assim, amanhã eu não trabalho, as contas estão pagas, os meninos estão dormindo, eu estou sem dor de cabeça, tá bonitinho, eu estou carente, eu animo e vou. Então, esse desejo responsivo tende a permanecer em relacionamentos duradouros. Mas algumas mulheres perdem os 2. Então, o resgate na terapia sexual precisa ser um pouquinho mais intenso. E o que melhora o desejo espontâneo? A literatura é clara. Uma das questões que melhora o desejo espontâneo é sair da rotina. Só que eu brinco, não necessariamente, gente, sair da rotina e ir para Dubai. Claro que ir para Dubai é maravilhoso. Mas são pequenas coisas do dia a dia. Pequenas viagens, um jantar, um vinhozinho, uma lingerie. Mudar o cômodo da casa. Quando eu falo isso, as pessoas me olham, como assim, mudar o cômodo da casa? Gente, sair do quarto, ir para a sala, ir para a cozinha, isso muda a rotina, isso muda a visão, isso deixa um pouquinho diferente. O ser humano, ele é muito do diferente. O diferente chama atenção, o diferente dá um gostinho diferente. Então, são pequenas coisas e é obviamente que a gente precisa entender que o desejo, ele precisa de estímulo. As pessoas acham que aquele desejo do início vai sempre permanecer ou que deveria permanecer. E isso não é verdade. Então, a gente precisa de estímulo. É igual ir para a academia. É todo dia que a gente quer ir? Não. A maioria das vezes a gente não quer ir. Mas você pensa, eu paguei, eu preciso, meus exames. E aí você se motiva e vai. E com o desejo sexual é a mesma coisa. A gente precisa se motivar, a gente precisa entender o benefício da ação. O sexo, ele tem a função de vínculo, de aproximação. Então, é muito diferente um casal que sexualmente está ativo daquele que... com certeza. Não a gente tem percebe, momento, parece que a gente são mais percebe distantes, de longe, né? E os estudos mostram isso. Tem liberação de uma série de hormônios, ocitocina. Então, até 48 horas, 72 horas, aquela conexão, ela é diferente. Os estudos mostram isso, pela liberação de hormônios e neurotransmissores. Fora tudo que cerca a sexualidade e o casal. Então, é importante entender esses benefícios. Claro, às vezes a ajuda profissional é fundamental, é importante a investigação, mas o desejo sexual precisa de estímulo. E isso é muito importante que as pessoas entendam isso, principalmente os relacionamentos de longo prazo. Nessa saída da rotina, às vezes os brinquedos podem ajudar. Perfeito. Que seria que é um tabu também. Ainda é um tabu, Os né? acessórios sexuais, então, não é só vibradores. Então, a gente tem hoje no mercado uma vastidão de possibilidades, fantasias, os olhos, velas, os próprios vibradores, que hoje não tem aquele formato falocêntrico do pênis, que muitas das vezes incomodava muitas mulheres. Então, tudo isso sai da rotina. E a gente precisa entender que os acessórios sexuais, eles não estão ali para retirar e ocupar o lugar de ninguém. É muito importante porque muitos parceiros
tem muita dificuldade com relação. Eu já fiz muitas sessões de terapia de casal para orientar a importância de um lubrificante, porque a parceria não aceitava, achava que a parceira tinha uma outra pessoa, por isso que ela queria o lubrificante. Não, ela estava ali no período de pós-menopausa, com ressecamento vaginal. Então, os brinquedos, os acessórios vêm para deixar o sexo mais lúdico. E o sexo é uma brincadeira entre adultos. Então, tudo isso facilita a sexualidade, facilita a entrega e facilita o prazer. E você acha que, de certa forma, com essa quantidade de acessórios e tudo que tem hoje, a pornografia também, ó, na pandemia eu achei que até aumentou bastante. Sim. O próprio consumo da pornografia, quem é solteiro, eu acho que, assim, às vezes isso atrapalhou um pouco a pessoa procurar um parceiro. Resolva aqui mesmo, tá tudo bem. O que eu vejo, assim, né, é que quem tá solteira há mais tempo, às vezes começa a ter até um pouco de preguiça, né, ai, nossa, conhecer uma pessoa, muito burocrático conhecer alguém, deixa eu me satisfazer aqui, que eu já sei que aqui eu me garanto. Você achou que isso aumentou mesmo? Sim, os estudos mostram. Tem até o termo, né, os milênios, os estudos mostram que eles têm diminuído, sim, a quantidade de relações sexuais. Então, hoje, a gente tem uma vastidão de possibilidades que chamam muita atenção, que prendem muita atenção. Então, a internet, videogame, os canais de streaming. Então, é tudo muito excitante. E, como você falou muito bem, a pornografia, ela veio com a pandemia, né, tudo muito fácil. Então, rapidamente, você tem ali várias possibilidades. Não gostei, vou para o próximo. E a gente sabe que a pornografia, ela atua em regiões do cérebro que podem provocar o vício, como qualquer vício de qualquer coisa, jogo, bebida, cigarro e etc. Então, a pessoa está ali assistindo, tem a liberação de dopamina e aquilo excita e ela mesmo resolve ali, não precisa conversar, não precisa gastar dinheiro, não precisa... Prático, interação social. Zero. Né? Então, aquilo, de uma certa forma, né, pode deixá-la ali naquele mundo e aquilo ser excitante. Só que ela vai precisar, né, com o passar do tempo, se aquilo realmente for se tornando um vício, né, de uma intensidade, de uma quantidade cada vez maior. E ela vai se isolando, vai ter dificuldades no trabalho, ela pode ter dificuldades sexuais também, a depressão, a ansiedade, que é muito associado com esse tipo, né, de vício mau em humor, pornografia. né? Tem gente que é um mau humor, né? Será que é por isso? O quê? Tem gente que às vezes está Às no mau vezes humor pode ser, danado. né? Não falo quem, mas Precisa de investigação, né? não quis expor ninguém de maneira alguma. Então, curta, comente, se inscreva no canal. Manda, como sempre, né? Manda pra amigo, pra amiga, pro pai, pra mãe, pro sogro, pra sogra, pro ex. Pro atual. Pro atual, pro futuro, quem sabe, né? Vai saber.